Olá malta, bem-vindos a mais um Anime Talks. Hoje tenho comigo o Pedro, mais conhecido como Shoganai. Ele tem um podcast sobre cultura japonesa. Pedro, bem-vindo, muito obrigado por teres aceito o convite e dou-te aqui uns minutitos para falares de ti, o que fazes e onde é que as pessoas te podem encontrar. Um minuto, está a contar. Olá, obrigado pelo convite. O meu nome é Pedro, eu tenho o Shogunai Cast, que é um programa, um podcast onde falo sobre a cultura pop japonesa, sobre várias coisas, mas mais focado talvez em anime, manga, um bocadinho sobre videojogos, um bocadinho mais sobre filmes. Não falo sobre música, deveria falar, não falo sobre música. E costumo convidar algumas pessoas que fazem trabalhos relacionados com a cultura pop japonesa ou com algo relacionado com a cultura pop ou algo relacionado com a cultura japonesa por cá. Por exemplo, às vezes costumo convidar o Cassiano, da editora, outras vezes já tive o André Pinto Teixeira, que trazia o My Hero Academia, acho eu, e talvez mais qualquer coisa na devir. E alguns artistas portugueses que têm coisas relacionadas com a cultura pop japonesa. E é por aí, acho que é isso. Acho que disse mais ou menos um minuto, já deve ter passado, de certeza. Pronto, tu há bocado, para quem não sabe, isto aqui hoje correu um bocado mal, já é a terceira vez que estamos a gravar. Ninguém sabe, só agora já sabem. Pronto, mas assim já ficam a saber, também não há problema. Pronto, tu há bocado já me falaste dos animes que estavas a seguir, que era o Nier, não é? E o Vinland Saga, basicamente. Começaste a Acho ver que é por aí. o Fire... Acho que Fire Hunter. Vi 3 episódios do Fire Hunter e desisti. Não que me fosse mal, talvez, mas porque não estava a clicar e tenho muita coisa para trás para ver. Para trás, literalmente, de 2000 para trás. Gosto do resto, mais ou menos, estou satisfeito. E para ler e pronto, e o Weeb Challenge para fazer, que também é algo que decidi fazer este ano para forçar o consumo mais de filmes, por exemplo, ou de manga até. E live actions também tem, não é? E então, sim, tenho acho umas 5 categorias, que é OVAs, dos anos 80 e 90, filmes de anime, ou filmes live action mesmo, que não podem ser ou não adaptações de mangá ou anime, light novels, isso podem ser só filmes normais. Ok. E ler 50 volumes de manga e ver 10 séries de anime, as quais eu incuti ser só de 2023. Portanto, eu vou ver mais coisas, mas 10 tem que ser de 2023. Eu só vi uma até agora, foi a do Junji Ito. Okay. Já saiu toda, basicamente, porque de resto poucas saíram, ou poucas estão terminadas, digamos assim. Ok. Pronto, há algum anime que estejas assim à espera de ver agora em 2023? Não me considero um normie, mas eu vou dizer que sou um normie nas escolhas que vou... são os nomes que, por já, aquilo que tenho planeado, são os nomes mais conhecidos, como Bleach, Attack on Titan, Demon Slayer. Não sou grande fã da história, mas estou lá pela animação e pelas últimas batalhas também. E mais, Hell's Paradise, as coisas mais sonantes. Sabes que Hell's Paradise eu acho que vai ser um caso estilo Demon Slayer. A história não é... Não conheço, sei que vão para uma ilha, uns prisioneiros vão para uma ilha e é a única coisa que sei, tipo, e não me preocupo, porque muitas vezes não procuro saber grande coisa. Eu vejo o trailer, gosto. Aliás, muitas vezes nem leio a sinopse. Muitas vezes. É capa só. Eu também não li o mangá, mas o meu irmão leu e deixou a meio porque ele disse, há muitas lutas e assim, mas a história não é nada especial. Só que se há muitas lutas e a animação for boa, normalmente o anime já... É o que acontece com Demon Slayer, porque a história não é nada de especial, mas a animação, aquilo... Sim, a história é tipo, bem não. É completamente... Mas depois há sempre aquelas hidden gems que vão aparecendo durante o ano, que também gosto de experimentar. Mas já são qualquer coisa interessante para ver todas as seasons, que sejam 2 títulos. E tenho alguns, acho agora para abril já, não sei o nome de cor, mas sei que tem 3 ou 4 nomes interessantes, daqueles mais seinen.
Os mais sonantes que vão sair em abril é o Demon Slayer. Opa, os mais... Não, Pronto, menos, aqueles... estes não são menos, sonantes. os Estes menos. são, estes, Ok, estes ok, são, ok. não, são, parecem bons, mas não são falados pelas massas, digamos Pois, assim. eu também já adicionei lá alguns. Até vai sair um desporto, estou curioso, que acho que é de beisebol. Eh, se for tão bom Não como, sei. se for tão bom como foi Ace of Diamonds, será fixe, que eu gosto. Será? Eu só vi para aí metade desse of Diamond. Epá, Não porque me aborreceu, mas porque. Quer dizer, não porque era mau, mas porque me aborreceu um bocadinho. Mas eu estava a gostar até. eu, por acaso. Demasiado longo. É muito grande, pá. Para E mim ainda é. não acabou. Tipo, Não, não. Epá, eu espero que ainda terminem a história, porque animes de desporto, por exemplo, é daqueles que eu dificilmente ia ler mangá. Pá, acho que já não é uma coisa que em Eu li mangá. Slam Dunk, por acaso, Ok. o ano passado. Não adorei, mas para quem não adorou tanto quanto eu expectava, porque toda a gente fala muito bem, deixou-me por duas vezes emocionado. Ah, O que diz qualquer coisa. pois, Yeah. caraca, ainda por cima não há nem notícia. Surpreendeu-me. Yeah. Surpreendeu-me. Eh, Foi mais porque, bem falado, e é do mangaka de Vagabond e Real. Todos bem falados por isso. sim, isso Yeah. são tudo, têm todos super reputação, todos eles. Qual é assim o teu estilo de anime favorito? Uh, Resposta clichê, mas assim mais virado para a ação, por norma. Mas eu considero-me uma pessoa que vê um bocadinho de tudo, tirando o romance. É algo que não consigo apreciar, nunca apreciei, não consigo assim apreciar. Uh, mas é um bocadinho mais por aí a ação. Mas sim, mas às vezes vejo coisas muito. Ou vi, por exemplo, Mushishi que não se enquadra em ação e gostei na segunda vez que vi. A primeira vez que tentei ver o primeiro episódio aborreceu-me bastante e passados uns anos fui ver e adorei. Portanto, tem estas coisas também, como a mesma coisa se aplicou a Cowboy Bebop. Vi há muitos anos e aborreceu-me e de para aí uns 2 ou 3 anos decidi ver, senti qualquer coisa que apetece-me ver Bebop, por alguma razão, e eu não gostei. E da segunda vez adorei, portanto. Passou se calhar de um 6 para um 9. Digamos assim. Grande salto. Eu gostei mesmo. Portanto, às vezes depende do mood e estado de espírito. E um gajo vai ficando mais velho também. Vê certas coisas com outros olhos também. Sim, eu por acaso já vi há mais de 10 anos. Não é, opá, achei um bom anime, mas às vezes falam dele. Lá está. Tu, por exemplo, agora já achas que é um 9, mas eu, a primeira vez que vi, achei um 7. Sim, eu quando vi não gostei, até tinha comprado os DVDs que existiam por cá à venda, com legendas em português, há muitos anos, e depois eu comprei antes de ver, mas eu curti, na altura curti bastante o filme, que também tinha DVD, e fui ver a série depois e não clicou da mesma maneira. Okay. Mas lá está, às vezes certas ficares mais velho, ou às vezes pode ter sido só o clique, eu literalmente senti vontade de ver aquilo por alguma razão. E fui ver e confirmou-se. Musashi, achei a série boa. Musashi, que tu falaste, vi para aí Mushishi, sim. Vi para aí os primeiros 3 episódios, mas nunca mais peguei naquilo. Achei mesmo que não era o meu estilo. Depois, porque aquilo tem essa história, tipo, não é uma história continuada. Ou são todos os episódios, se não vires os outros. É uma grande, mas pronto, aquilo é a viagem dele. Mas o que eu gostei naquilo, do primeiro achei muito. Tipo, isto é demasiado secante, é muito parado para o meu gosto. E eu mais tarde fui ver, é tipo o vibe da coisa, é sereno, eu gostei bastante. Por isso, às vezes, depende. Uma coisa que não gostas numa dada altura não quer dizer que mais tarde, se tiveres vontade em ver, ou não quer dizer que. Eu normalmente não revejo muitas séries, a não ser aquelas que tenho em físico, que compro. Eu hoje em dia já não compro, porque já não se justifica hoje em dia também na prática. Poucas foram aquelas séries que revi que não tenho físico e, por exemplo, Ippo foi uma delas, a Hajime no Ippo. Foi uma das poucas que revi, acho eu, sem ter físico. Mas é isso. Eu nunca revi assim, as únicas que ando... revi aquelas que, por exemplo, que eu via na televisão, tipo Dragon Ball e Samurai X, que depois tive que rever porque eu não apanhava tudo seguido. Agora, as últimas que revi foi porque convenci a minha mulher a ver animes, então andei a rever... One Punch Man, Spy X Family. Sim. Sim, nesse caso também revi algumas coisas, sim.
Attack on Titan, que só tinha a primeira season física, revi também pela mesma razão, por exemplo. eu há bocado já falamos disso, mas qual foi assim para as pessoas saberem o anime que fez de ti otaku? Eu diria que Samurai X teve sem dúvida, quando estava na TVI, um grande impacto pela forma, não sei, há uma coisa ali que clicou comigo e foi algo que me despertou para a cultura japonesa e por isso que eu tenho um grande apreço pelo Japão feudal, por causa também do período dos samurais e do fim da era dos samurais. Por alguma razão, o meu username, o nickname é Bakumatsu, e isso significa mais ou menos o período ou era final dos samurais, algo que a própria palavra era falada durante o Samurai X, por várias vezes. Sim. Portanto, isso diz tudo, mas eu acho que foi a partir daí, e acho que a OVA de Rurouni Kenshin Trust and Betrayal, que é os 4 episódios que retratam o Kenshin como assassino, fez-me apreciar e ter ainda mais interesse na cultura japonesa. E pronto, a partir daí, depois comecei a pesquisar um pouco mais. Estamos a falar no início dos anos, entre 2000 e 2002, mais ou menos. Okay. É o OVA que todos deviam ver, porque pelos vistos é impecável, sim. E durante muitos anos, num site que é o AniDB, tem em primeiro lugar. Muitos anos. Pois, ainda não vi, e assim, são 4 episódios, disseste, não é? 4 episódios, sim, de minutos, 20, 28 minutos, mais ou menos. Yeah. 2 horas no máximo está despachado. Esse vou ter que ver. O que é que fez com que tu tivesses... o que é que fez começar o podcast? Eu costumo, desde há muitos anos para cá, ter sempre algum projeto na internet, algo que me motiva diariamente, e chegou a altura para fazer isso em 2021, para aí setembro, outubro, foi quando decidi criar. Decidi fazer isso, algo mais focado, nunca tinha, quer dizer, já tive alguns projetos na década de 2000 relacionados mais ou menos com anime, mas nunca algo, mas foi de coisas muito, muito simples, quer dizer, isto continua, o Shogun é algo muito simples, mas com uma exposição muito maior do que na altura, obviamente. Hoje chegas às pessoas mais facilmente, mas é relativo. Mas pronto, consegues interagir com as pessoas mais facilmente do que numa era onde era por chat, basicamente, não havia YouTubes, coisas assim. É o que eu quero dizer. Pois, eu estou fora de expor o meu lado web. Ainda me lembro bem desses tempos pré-internet. Era muito mais difícil ser otaku nessa altura. Sim, se fosse pela acessibilidade das coisas, é muito mais difícil. Eu estava a comentar com alguém que, na altura, quando comecei a procurar anime fora do que estava na televisão, comecei a ter interesse em explorar e a perceber o que realmente era anime. Às vezes, na altura, não havia serviços de streaming nem nada, e nós vimos os episódios, tal como muita gente hoje em dia vê, através das fansubs, e quando o anime era licenciado nos Estados Unidos, as fansubs paravam de lançar os episódios. Depois tu esperavas várias semanas até que alguém pegasse outra vez. Às vezes era a mesma equipa, só com outro nome, tal como acontece hoje em dia, mas era tudo muito diferente de hoje em dia. Hoje em dia, pronto, temos os serviços de streaming e não faltam ainda, são fansubs que... E mesmo que não tenhas serviço de streaming, tu chegas à box, os animes que dão na box, tu andas para trás, ou dá para veres de uma semana. Na altura, sim. Ou apanhavas ou gravavas numa cassete VHS. Nunca tive... Eu quando, por exemplo, começou a dar anime na SIC Radical, eu nunca acompanhei, porque já estava na fase da internet e de procurar aquilo que realmente queria ver, então, por acaso, nunca foi de acompanhar. Eu acho que na televisão acompanhava os que davam na altura na TVI, antes dos anos 2000, TVI e SIC e no Canal 1, essas coisas assim. De resto, não, depois quando comecei a ir à procura, então fiquei-me pela internet, propriamente pela televisão, mais pela comunidade que me dava, em vez de esperar para o episódio no dia seguinte ou saber qual era a ordem dos episódios, que era sempre um bocado random. Não é aquela, não tem as boxes de antigamente. Aliás, antigamente nem se sabia propriamente boxes. Não, era nessa altura tu não conseguias propriamente controlar. Era a antena tipo ligada texto, por cá. Eu dizia, uma cena que era tipo
que eu nunca me percebi nada como é que se utilizava aquilo, era um montão de letras estranhas, O pronto, era mais teletexto, novo na não altura. era? Aquilo era um bocado estranho. É. Mas pronto, hoje em dia na box consegues saber qual é o número de episódio que vai dar e não sei o que, é diferente. Para quem queira seguir na televisão é mais fácil hoje em dia. Sim, exatamente. Tipo, o teu podcast, tu sabes em média assim mais ou menos a quantas pessoas é que chegas por episódio? Sabes, assim, deves ter noção quantas Sim, pessoas sim, ouvem mais ou menos? sim. Eh, Consigo saber. Sim, o site está assim, em no média, Anchor, quanto é faz parte do que... Spotify. Eu não vou revelar. Ok, ok. Tu... Mas tem uns que são muito mais do que outros, obviamente. Isso é normal, E sim. com isso, às vezes, tento orientar, talvez, não deveria, mas tento orientar, se calhar, o conteúdo conforme isso, mas tento manter sempre fiel àquilo que eu tenho ideias daquilo que quero fazer, mas não Ok. faço tanto quanto queria. Ok. Falta tempo, falta de paciência, mas pronto, é o grind, é o Ok. grind. Tu, se te perguntasse assim, o pior anime que já viste, assim, de início ao fim, daqueles que tu chegaste ao fim e pensaste, epá, porcaria de que gastei o tempo nesta... Eu não dou notas, por exemplo, as minhas notas são por fun, por exemplo, as minhas notas no Analyst e no My Anime List são por fun, por divertimento, não são não é uma nota crítica. Ou seja, não está ali em causa ser tipo a qualidade dos personagens, da narrativa, não é essas coisas, ou a animação. É tipo, se eu me divertir. E eu, por nome, eu acho que devo ter poucos 5, mas tenho alguns 6 de certeza, mas poucos 5. O que diz muito, porque se é mau, ok, 5 tipo, ok, isto hoje em dia estamos habituados a um 7 é mau. Sim, exatamente. Aqui, tipo, Um 7 é o médio. o 7 é tipo, ok, é tipo, Exatamente. foi porreiro. E é tipo, deve ter poucos 5. O que eu quero dizer, basicamente, passado 2 minutos, é que se é mau eu não vou acabar de ver. Ok. Mas digo, hoje em dia dropo mais animes do que nunca, pela falta de tempo e pela oferta que existe também. Pois. E se facilmente posso dropar algo para aí, ou um episódio ou 2 episódios sem problema, porque com tanta coisa para ver, se aquilo não clica comigo, e há bocado numa das gravações estávamos a tentar fazer, eu disse que muitas séries hoje em dia, muitas séries são para produzir, para promover os mangas ou os light novels, whatever. Mas pronto, tirando isso, acho que muitas personagens, muitas séries são muito vazias, não têm personalidade, as pessoas não têm personalidade, e isso é difícil fazer com que tu cliques com elas. Okay. E quantos mais anos tens em termos de consumo de anime ou qualquer outro mídia, coisas que caiam dentro desse cesto, facilmente tu descartas. Mas pronto, para alguém que está a começar, vê facilmente preciso metade das séries que dão a cada season e acha tipo metade delas boas, sem qualquer tipo de problemas. Mas pronto, isto vai com a experiência e o que tu já viste nas últimas décadas. É difícil ser surpreendido, embora saiam coisas boas de vez em quando, mas é um bocado por aí. Mas eu tento ver sempre, tirando os nomes conhecidos, uma coisa ou outra que me chama a atenção. Mas é isso. Tu, no ano passado, qual foi assim, tu seguiste alguns de certeza, qual foi assim os que mais gostaste de ver no ano passado? Continuações e novos, vá. Ok, nós estamos em 23. Por acaso tinha o meu passado foi 21, não, foi 22. Não me lembro. Teria que ver, não me lembro sinceramente. Deixa eu ver, no passado, eu sei que 21 gostei bastante de Yacht Taxi, que eu quando vi o teaser, Não conheço. há uma coisa que ligou comigo, taxistas, são humanos personificados ou será ao contrário, de animais, ou animais personificados de humanos, não sei. Ao Taxi, foi considerado dos melhores animes de 2021, é melhor ires ver. Não vi. Ao Taxi. Deixa-me pensar, 2022... Foi o ano tenho que pesquisar aqui. Qual? Desculpa. Saiu o Bleach, Chainsaw Man. Espera aí, ok, estamos a Fall Season que foi recheada de coisas boas, tens razão. Jesus, deixa eu ver, aqui ver, eu já te digo alguma coisa, vamos conversando que eu já te digo os nomes. Demasiadas coisas na cabeça, por acaso não sei. Há bocado já me disseste, mas qual foi assim da tua enorme coleção? Para quem não sabe, tu tens uma enorme coleção tanto de mangás como de DVDs,
É modesto. Comparado com o minha é gigante. Sim, mas pronto, a malta com muito mais manga que eu. Isso depende sempre como comparares, mas a tua mas sim. já tens uma boa coleção. Qual é assim o teu ex-libris que tens aí na tua coleção? Olá. Estou ali a olhar para ela. Não, mas é talvez a box que tem com as OVAs do Rurouni Kenshin. Que a tal série, minissérie antes de quando ele era assassino, e a OVA com 2 episódios, que é o pós-série principal, já com o mais velhinho, que aconselho toda a gente a ver, ambos. Talvez isso, mas me diz? Eu ouvi do Samurai X, agora vou ter mesmo que ver. Tens que ver. Se gostaste da série principal, não tens como ver. Adoro. Como não ver, digo. Adoro Samurai X, para mim, é das coisas que vale a pena experimentar então, acho que vais gostar. Tu tens assim algumas openings que gostes assim muito, as tuas openings favoritas, aquelas que tu ouves? É assim, eu hoje em dia eu já ouvi muito mais música japonesa do que eu sei hoje em dia, sinceramente, mas houve uma altura, o ano passado, punha vários openings, até o meu filho gostava de ouvir de vez em quando, e ainda há bocado estava a dar o opening de Evangelion, que ele gosta daquilo, e é bom, mas sei lá, deixa eu ver, opening, eu gosto muito dos openings de Hajime no Ippo, por exemplo. Ok. São bem bons, mas de, sei lá, Darker Than Black, série que eu já com bastantes anos. Adoro Darker Than Black. Mas assim, não ouço propriamente. Tipo, se gostar da opening, eu deixo estar a opening enquanto está a começar o episódio, ou se gostar do ending, a mesma coisa. Por exemplo, eu curti do ending do Call of the Night, muito bom, de boa vibe. Eu gostava do opening do Attack on Titan, do Rumbling, acho eu. O opening de Bleach também era porreiro, coisas boas. O segundo opening de Osama Ranking também era muito bom. Vou ouvindo as coisas. Experimenta ver, é daqueles também que. E esse também é de 21/22, essa série. Que é daquelas que, quando começou a dar, apanhou muita gente de surpresa. Inclusivamente, eu só comecei a ver porque começou a ouvir um burburinho em torno dessa série. Porque eu olhei para ela e pareceu muito demasiado acriançada, digamos assim, visualmente, não é algo que me apela, mas depois fui ver e gostei, os primeiros episódios agarraram-me logo e depois gostei bastante da série. É daquelas coisas que é daquelas coisas que surgem durante o ano em que eu não tenho planeado ver, mas começa a surgir um zoom em torno do nome e eu depois espreito e às vezes gosto, às vezes não gosto, mas são aquelas coisas que, quando tu há bocado me perguntaste que séries que tinha para este ano, estas séries tu nunca sabes. Tu nunca sabes até chegar um momento, ou até sair um trailer, ou isso que te interessa, ou neste caso o trailer não chegou, foi mesmo, não me apelava visualmente, e depois é isso. O visual a mim, eu por exemplo, Made in Abyss, eu sei que tu que começaste a ver, mas que não te está a puxar. Não dropei ainda porque por respeito. Mas é assim, mas eu gostei bastante da primeira série. Mas é mais uma daqueles animes que não é para toda a gente. Isso não é daqueles que vão ser super populares. Primeiro, o desenho, não é? A arte lá está, a criançada. O meu problema é só aquilo que a série me deu, a primeira season me deu, não me está a dar agora. Que o que eu gostei na primeira season foi eles descerem os vários níveis e termos uma viagem. E já o terceiro filme, que era, pronto, o primeiro e o segundo são um género de resumo da série, e o terceiro já é novo conteúdo, já não clicou da mesma maneira, mas foi ok. Mas o meu problema com a nova season, ou com a season que já acabou, é que aquilo ficou parado no mesmo local. Sim. E não senti que tivesse a acontecer nada, embora eu saiba que vai haver um payoff no final, e eu só vi o episódio 9, só acho que são 12, e eu percebi, ok, o episódio 9, eu vi o episódio 9 com grande esforço, até houve um que adormecia a meio, que não é difícil hoje em dia, adormecer a meio, mas não que eu não gosto do que estou a ver, apenas é o cansaço, mas eu senti que, ok, isto agora vai bombar, mas eu ainda não voltei, já vi esse episódio para há um mês, e eu não tenho vontade de regressar, mas eu sei que eu vou deixar em banho-maria, tive a drop, mas voltar à mesma, ninguém me impede de voltar, mas está ali, eu quero ver, mas não tenho vontade neste momento, portanto está ali à espera. É só isso.
Não que não goste da série, apenas não está a clicar da mesma maneira, é só isso. Eu acho que se é uma série que se tivesse outro desenho, outro estilo de arte, se calhar teria mais gente a ver, pelo menos. Porque eu acho que afasta algumas pessoas o facto... tu imagina, mesmo os posters que aparecem assim, tu vês que eles têm assim arte de crianças, mas... Sabes, isso foi o que me fez não ver a primeira season durante muitos anos. Lá está. Até que... E foi uma fase que eu também, por acaso, parei um bocado de ver anime. Dei uma pequena pausa. Durante 2 ou 3 anos vi uma coisa só outra, muito pouco. E quando regressei, comecei a ver algumas coisas. Eu acho que acho que isso é 18 ou 19 a primeira season. E foi mais ou menos na altura que eu regressei até, acho, aí 19. Foi o ano em que deu a primeira season de Vinland Saga. E eu espreitei isso... Ok, toda a gente fala bem disto. Deixa lá ver. Não é a minha cena, visualmente, mas em termos do design dos personagens e isso, não, tem boa animação. Sim, sim. E depois surpreendeu-me o mundo. E lá está, eles mostrarem várias partes do mundo foi o que me cativou e enchendo e as consequências e isso, e depois o final realmente perturbador para a apresentação que o anime tem. Sim. Digamos, o tal acriançado bastante. e tipo, ok. É enganoso. E então, exatamente. Okay. Eu já há bocado tinha perguntado qual eram assim, e eu sei que tu fizeste um live há pouco tempo, há 2 semanas acho eu, com animes assim que tu consideras que sejam underrated, que mais gente devia ver. Tens assim algum nome, tu digas, pessoal, este aqui ninguém fala e é mesmo muito bom. Eu acho que, se bem me lembro, acho que eram quase todos antes de 2010, tirando talvez um que não me lembro qual era o mais recente, mas eu costumo dizer Rainbow, que é de uns miúdos que estão de orfanato, numa altura assim, pós-guerra no Japão. Portanto, é um setting um bocado antigo e é um bocado cruel. Eles são vítimas de maus tratos físicos aos mais vários níveis, mesmo psicológicos. É uma série mais pesada e foi animada pela Madhouse. E acho que o manga, eu não li, mas foi muito bem recebido também na altura. Eu costumo aconselhar um que é o Showa Gen Roku Rakugo Shinju. Isto não tem nome em inglês, peço desculpa. Portanto, tu vais pôr depois o título alguns aí, que é para as pessoas se quiserem espreitar, é o melhor. Uma imagenzinha. Daquilo que disse mais, acho que uma OVA que é Caras, uma OVA de 6 episódios, que foi algo que saiu para aí em 2007, 2008. Tem uma vibe muito interessante, assim, muito misteriosa, muito futurista em algumas partes. Faz-me lembrar em algumas partes, faz-me lembrar, por exemplo, Paranoia Agent, não sei se conheces, ouvi que é falar de Satoshi Kon. Porque o João dos Super Senpais falou no episódio. Exatamente. Sim, é uma boa série. Ele tem razão, é uma boa série, vale a pena ver. Caras só com cabo, se alguém quiser procurar. Não me lembro do que é que eu disse mais. Não me lembro já. Poderia dizer muitas coisas, mas são coisas de antes de 2010, porque acho que já é uma década que começa a ficar um bocadinho esquecida e há muitas coisas boas nessa década, muitas coisas boas. Vale a pena espreitarem, mas eu sei que fica difícil para a malta que já começou a ver recentemente, nos últimos 5 ou 6 anos, anime, fica difícil regressar porque há cada vez mais animes a saírem por temporada e a malta, em termos de acessibilidade, é muito mais fácil o que está a sair do que ir procurar algo mais antigo. Eu percebo isso, mas há coisas. Eu acho que a cada nova season, se calhar tipo 60% ou 70% não vale um estouro. Sim, ok, saíam muitos menos antigamente. Talvez a porcentagem fosse a mesma em termos de bom ou mau, mas acho que havia mais qualidade. Sim, eu também, eu já vi muita coisa, mas pronto, lá está, é como tudo, há bons antigamente e há bons agora, mas antigamente sim, sem dúvida, em porcentagem acho que eram melhores. Isto é um bocado relativo porque, obviamente, para alguém que já, sinceramente, viu muito, é cada vez mais difícil tu seres surpreendido, mas eu não preciso ser surpreendido para gostar de algo, mas quando tu começas a ver
quando entras em anime, obviamente que as primeiras, se calhar, 20, 30, 40 séries para ti são sempre marcantes, independentemente se elas são más ou boas, porque foi os primeiros contactos que tiveste com o mídia em si, e há sempre algo que te marca e fica para sempre na tua memória em termos nostálgicos, mas isso não significa que seja bom. Sim, mas pronto. Pois, às vezes, por isso é que às vezes não se deve rever muitas coisas, principalmente se já não te lembras há muito, se viste já há muito tempo, depois se calhar se vais rever, se calhar depois... Eu acho que se hoje em dia decidires rever é por alguma razão, porque com tanta coisa sempre a sair nova, abdicares de algo novo para veres algo que já viste, tens que gostar muito, ou se não gostaste tanto e queres ver outra vez, é por alguma razão aí deves fazer. Tu tens assim noção de algum momento de anime que tu ficaste boquiaberto, assim, tipo algo, imagina, não tem que ser um plot twist, mas normalmente é isso que deixa as pessoas mais coisas, ou algum momento em que te marcou a nível de anime que tu ficar, imagina que mudou até o próprio anime, a maneira como olhaste para o anime. Não sei. Eu diria que, por falta de outra memória qualquer, eu diria que um dos momentos que me marcou, não que me deixasse boca aberta, mas um dos momentos que me marcou foi outra vez, na OVA de Rurouni Kenshin, Samurai X, tu aprenderes como é que ele ganhou cruz na cara. Okay. Isso foi algo que me marcou bastante na altura. Há todo um número de coisas nessa série que me surpreendeu na altura e que continua. Eu acho que a série continua boa, não é daquelas que me disse mal, acho que continua boa essa OVA. E pá, há várias coisas ali que ficaram comigo, mas essa é uma delas. A cruz não é feita de uma vez só. Spoilers. Ok, eu vou ter mesmo que ver, amanhã já vou ver isso. Foi algo que, porque toda a gente que acompanhou a série acho que sentia uma ligação à série ou ao Kenshin e tu veres aquele Kenshin, toda a gente, quer dizer, que a série falava em si, mas que nunca foi mostrado, a não ser num aspecto muito shonen, porque a OVA tem tudo, não é de nada shonen, visualmente, e de toda a ação que tem e violência, tem muita violência mesmo, portanto é uma produção completamente diferente de televisão, e as pessoas têm que ver. Ok, fica a recomendação. Se alguém, por acaso, os filmes que eles fizeram recentemente, o The Beginning, que é a reprodução dessa parte do manga, ou dessa OVA, está mais ou menos bem conseguida. O The Beginning, tens o The Beginning e o The End, acho eu. O The End mas eles fizeram é a parte final. Sim. Mas os mais recentes que saíram na Netflix. São live actions que foram muito bem recebidos. E foram bem feitos. Sim, estão porreiros. O Beginning é isso. Estão fixe. E acho que foi imagina, dos live actions que têm adaptações que eles tentam fazer com que sejam fiéis, não como o Dragon Ball ou assim que fizeram uma porcaria. Eu nunca vi esse filme. Não vejo. Por essa razão, eu tão mal que é. Mas o Samurai X, e mesmo, olha, eu acho que foi no ano passado, vi o Full Metal Alchemist e também achei que estavam. Eu quero espreitar. Porque acho que tinha sido há uns tempos e depois tinham saído dois mais recentemente, ou já saíram esses dois, eu não sei, sinceramente. Acho que na Netflix, quer dizer, no Japão agora. Eu acho que há mais, mas também não domino por acaso muito bem a parte do Full Metal. Tu tens assim algum anime que vejas que o pessoal todo adora, que tu consideres que seja overrated? Casos que, imagina, o pessoal fala tanto dele, mas que para ti é um anime. É assim, eu fui ver depois de alguns anos só, anime, 2 anos depois da série ter terminado, eu fui ver Demon Slayer e eu durante vários meses fiquei entre o episódio 13, 14 mais ou menos, porque no início foi engraçado, mas depois achei que foi bastante lento. E fiz um grande esforço até o famoso episódio 19. Só naquela de ver, mostra-me lá o que é que toda a gente fala. E ok, pronto, tudo bem, a animação realmente é engraçada, é boa. E depois, pronto, e acho que a partir dali a série ficou um bocadinho melhor, mais interessante. Sim. Mas é uma série que, não diria que não é tão boa quanto dizem, mas assim, a animação é sem dúvida
excelente e cada vez melhor. E portanto é uma série que vale pela animação, não pela história em si. Sim, sim. Se tivesse que ler o manga, não tem, aliás, não tenho qualquer interesse. Aliás, eu acho que, por exemplo, Sim, agora há assim esses muito similares, tipo Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, que mesmo assim eu acho que tem uma história muito melhor, e mesmo Black Clover, que há menos gente a ver. Acho que a história de Black Clover é muito mais interessante do que Demon Slayer. Demon Slayer eu tem não conheço Black Clover em termos de ter visto essa série, nunca tive interesse para ver. Eu não vejo muitos shonens hoje em dia, tirando talvez, a não ser que eu acho que o meu regresso aos shonens foi com o Jujutsu Kaisen, para aí em 2020, eu não sei, acho que foi 20, acho que é de 20. Viste o filme do ano passado? Sim, sim. Vi e gostei bastante de Jujutsu Kaisen. O fixe. trailer na altura já prometia e a série É muito bom. cumpriu. Há assim algum anime que seja muito popular que tu ainda não tenhas visto e que planeias ver? Tenho que ir à minha lista to watch list, que tem várias centenas de nomes. Assim, de repente, uma das coisas que eu ainda não vi, e estou a ver agora por acaso, é o Hunter x Hunter, que estou a ver a versão de 99. Muito fixe. Tentei ver a versão de 2011 há uns 2 ou 3 anos, vi para aí 6 ou 7 episódios e não clicou comigo. Achei que na altura que eu já tinha, o meu tempo era bastante escasso, portanto, a tal coisa de se não clica comigo, vai mete para o lado, mas fui por toda a gente falava muito bem e desisti. Entretanto, há poucos meses cruzei-me com Hunter x Hunter de 99 e disse, ok, isto é um aspecto visual muito mais da minha onda. E finalmente comecei a ver e vou para aí no episódio 26 neste momento. Eu devo estar a ver aquilo lá para aí mês e tal. Há dias que vejo 2 episódios, outros dias vejo outros dias não vejo nada, mas estou a gostar. Estou a gostar. Fora isso, acho que Yu Yu Hakusho, que é do mesmo mangaka, se não me engano. Exatamente. É do mesmo mangaka. E possivelmente mais alguns nomes. Quero ver mais Gundam. Já vi algumas coisas, mas quero ver mais. Eu não vi. Assim, de repente, sei lá. Mas não já lembro são assim. bastante. E tu, há algum popular que tu saibas que nunca vais ver? Assim, nunca vou ver o anime Slam Dunk, porque li o manga, preferi ler por ser mais rápido de consumo. Assim, sei lá, assim. Lá está, os animes bem conceituados de romance nunca vou ver. A Kaguya-sama, acho eu. Por exemplo, passado, é muito bem falado. Tem várias seasons já. Okay. Fruits Basket, que também é mais um romance que é muito bem falado. Já pensei em ver a nova temporada, a nova versão. Experimentar, começar pela primeira season, obviamente. Só naquela curiosidade, porque toda a gente fala bem e se tiver comparar com Kaguya-sama, acho que se calhar é mais a minha onda, mas isto falo sem saber propriamente de história de personagens, não conhecer nada, é mais do que vejo da animação das personagens em si. Mas talvez também, por aí, não faço ideia. Eu romance também, nada, não. Não é algo que liga comigo, pois, não. Também não é uma coisa que eu veja, já não via. Acho que já passou a fase de que se tinha que clicar, essa fase já foi. Sinceramente. Exatamente. Não que eu não. Se uma série que eu esteja a ver tiver um bocado de romance no meio, isso não é um stress. É a série ser focada só nessa temática. É só mais por isso. É mais por aí. Ok. Algum estilo de anime que tu. Esse já disseste, mas por exemplo, tu agora está muito na moda os isekais, isso é algo que gostes ou que só vês mesmo aqueles que são muito bons? Ou que o pessoal fala? Poucos. Muito, não, é algo que não. Assim, se o isekai tiver uma temática que me prende, que me interessa, eu vejo. Eu acho que o último que tentei ver foi o Mushoku Tensei e dropei para aí no episódio 7 ou 8, mas já há pouco tempo voltei a pensar em rever, não, em continuar. Vou terminar a primeira season, mas eu acho que até comecei novamente, vi 2 ou 3 minutos depois pensei, não, ainda não estou, I'm not feeling it, vou deixar passar mais um bocado, mas acho que tenho curiosidade em espreitar. Mas eu acho que vi a primeira season, obviamente, de Sword Art Online na altura, já tinha acabado na altura que vi. Foi tipo ok, mas gostei, por exemplo, da primeira parte da segunda temporada de Sword Art Online, que era qualquer coisa Gun Gale lá com o inimigo da caveira, qualquer coisa que era, foram para
MMO de armas ou qualquer coisa. Eu achei diferente, interessante. Mas não costumo ver muito Isekais. Quero ver aquele do Oji-san. Esse é muito fixe, pá. Acabou esta Só semana. Parece. Pois eu sei que tu estavas a ver. E vou experimentar pela piada da vending machine. Vai ser alguns em abril ou no verão, não sei. É da máquina de vendas automática. Vai ser. Mostraram recentemente isso. És uma máquina de vendas automática, pá, não sei. Vai ser ali. Vou só ver o primeiro episódio pela piada. Tem que seja isso. Yeah. Fazem tudo. Mas fora isso, não tenho muito interesse no género. Pronto. Dos animes de 2022 já estiveste aí a ver, já sabes assim algum que tenhas... Sim, eu gostei de Chainsaw Man. Acho que o início foi não me identifiquei com o personagem e com os seus objetivos. Acho que já passei essa fase, sinceramente. Já não tenho 20 anos. Mas a partir do momento em que eles ficaram presos num loop, you got my attention. Achei interessante e a partir daí acho que ficou sempre melhor e dei-lhe um 8. Eu gostei de ver a série. Teve um início tipo, um bocado arrastado para mim, mas depois gostei de ver, sinceramente. Estou curioso para ver o que é que vai dar. O que é que vem por aí. Eu acho que agora é que vem a melhor... agora é que vai começar, as melhores partes vão ser a partir de agora. Tenho aqui também... Desculpa. Não, fala, eu não ia dizer assim. Obviamente não. Eu vi quando saiu Cyberpunk Edge Runners. Também vi. Gostei bastante. Surpreendeu-me bastante e aparentemente ganhou o melhor do ano lá nos Crunchyroll Awards para surpresa. Eu gostei, mas não gostei tanto quanto o pessoal. Eu achei uma boa série. Eu acho que lhe dei. O meu divertimento foi para aí. Acho que não lhe dei 10, mas dei-lhe um 9. Achei bom. Achei algumas coisas. Achei que já tinha visto aquilo anteriormente, mas algumas partes mesmo. A personagem principal não achei muito interessante, mas as personagens secundárias, o backup, compensavam. Acho que era David o nome dele. Gostei bastante da série. Gostei bastante da série. Attack on Titan, gostei, obviamente. Mob Psycho, a terceira season foi fixe. Eu acho que foi uma temporada de momentos, acho eu. Imagina, sim. A temporada em si não foi a melhor temporada de Mob Psycho, mas se calhar foi a temporada com momentos mais memoráveis da série. Eu acho que o final foi o último episódio, ou os 2 últimos episódios, aquela animação com tudo o que se passa. Aquilo foi surpreendente, que eu não estava a esperar que aquilo acontecesse. Eu não conhecia o manga, nem conhecia a história. Aliás, o Mob Psycho eu não vi logo que saiu, eu só vi, acho que quando estava a dar a segunda season eu comecei a ver a primeira, qualquer coisa assim, porque não sei, não me cativou. E acho que nunca adorei a série. Acho que é uma série fixe, mas não sou grande fã da série. Não sou grande. Acho que a segunda season foi a que mais gostei, mas até à parte os primeiros 2 terços em que era mais slice of life dele, escola, o trabalho. Depois apareceu a cena da árvore, não sei o quê, acho que, e depois as batalhas. Ou seja, eu gostava mais da série quando não há batalhas. O dia-a-dia dele. Sim. E como ele vive as coisas, acho que eu gosto mais na série. Mais Call of the Night. Qual? Aqui. Call of the Night. Gostei bastante. Não gostei. Eu dropei para aí ao episódio 6. Não é pela história, é pelo vibe. Pelo vibe que me dava. E das cores e da música. Não pelo interesse sim. Mas gostei bastante, surpreendeu-me. Aliás, o trailer mostrava logo aquilo que eu mais gostava, que era tipo, os visuais da noite. Não há muitas séries que façam aqueles visuais em que te fazem. Apetece viver só de noite, basicamente. Mas eu gosto muito das séries em que focam no personagem principal, mas parece que quando há muito mais gente à volta, parece que ele vive quase sozinho. Às vezes, por exemplo, Steins Gate, não sei se uma vez visto, dava-me esse vibe, apesar de ter algum grupo vasto de personagens, mas o cientista, que eu não lembro já como é que ele se chama, tipo, vivia muito no mundo dele também, e às vezes e eu gosto bastante dessas coisas, e não há muitas séries assim de repente que façam um bocado disso. Talvez, acho que ela, Welcome to the NHK, também um gajo estava preso em casa, não sei se diz alguma coisa. O Welcome to the NHK também é muito bom.
Mas já, não sei, estou para aqui a ver isto. Não tinha isto aberto por. O Bocce The Rock começou muito bem, mas depois achei que não foi tão forte no final, mas gostei também. E o Summertime Rendering gostei bastante. Esse foi gostei bastante. Acho que foi o que mais me surpreendeu, que eu não estava à espera de nada. E Summertime Rendering, aquilo logo no primeiro episódio apanha-te logo. Tu ficas logo. Gostei bastante. Acho que foi o meu filme. É mais ou menos por aí. Okay. Tens assim algum que se possa considerar um hot take de animes ou de mangás, assim, alguma opinião assim que... Uma opinião de boomer. O anime hoje em dia, tipo, apesar de ser bons títulos, antigamente as OVAs dos anos 80 e 90 são muito melhores que muitas coisas que estão hoje em dia. E antigamente faziam-se produções diretamente para o mercado com base em ideias tipo de maradas e sem qualquer tipo de limites, e hoje em dia as OVAs que saem para bem e para o mal são ou episódios extras de séries as quais representam ou para complementar as séries também, tal como acho que recentemente uma do Dr. Stone, mas sei lá, a animação de antigamente tem um gosto especial, mas lá está, para quem também viveu um pouco mais época consegue perceber isso, mas acho que uma pessoa nova hoje em dia que tenha um gosto por anime, acho que consegue perceber que a animação dos anos 80 e 90 de OVAs, atenção, não é séries de TV porque aí a produção é diferente, mas faziam-se coisas do nada a ver o que é que pegava, não havia qualquer tipo de imposições ou de limites de censura, era uma sala ganhada e havia sempre boas surpresas. Não é que isto seja um hot take, mas é tipo, é uma pessoa com... Viveu mais também aquela época aí que hoje em dia vê isso com... Por exemplo, quando eu há bocado falei em Caras, essa foi algo que se já mais... Em 2007, 2008, como eu tinha dito, para aí, foi algo que fez recordar isso, que era... Já nessa altura já estavam assim muito poucas OVAs com histórias só para aquela produção. E pronto, e soube muito bem na altura e a animação era boa e era muito diferente, e das últimas que saíram dentro desse tempo, por exemplo, Hellsing Ultimate, que não é uma animação, não é uma história, é um mangá, é a adaptação, mas depois disso desapareceu um bocado as OVAs, que é algo que eu aconselho muitas pessoas a espreitarem. Por alguma razão no meu Whip Challenge tenho ver 20 OVAs dos anos 80 e 90, é para me esforçar a ver ainda mais. Há sempre coisas que... Esse Web Challenge tu viste em algum lado ou foste tu que te impuseste, tipo, foste tu que fizeste para ti? Isto foi um bocado inspirado no responsável do site do Clube Otaku, que ele tinha o objetivo, acho ele pôs o objetivo de ler 200 volumes de manga este ano, acho que é 250, e eu pensei, ok, eu não sou muito disto, acho que até foi essa história que eu pus no Instagram e tem lá nos destaques no perfil, se alguém quiser espreitar, eu também cada coisa que complete vou pondo adicionando lá, e agora mais recentemente comecei a pôr a data naquela, as pessoas também terem piada e quando eu for terem a noção e quando eu for ver também terem a noção, embora eu esteja a apontar tudo no Excel, gosto muito de listas de Excel e coisas assim. Mas pensei, ok, não sou muito de fazer estas coisas de este ano vou ao ginásio e não sei como toda a gente faz, não tem nada dessas merdas. E então pensei, ok, vou fazer uma cena tipo piada, tipo Whip Challenge, e arranjei várias coisas para ver, tipo séries e volumes de manga e live actions e coisas. Foi um bocado inspirado naquilo que ele fez. Ok, já estamos quase a acabar. Tenho aqui só, alguém que tu gostavas de ver aqui assim, a falar comigo, a falar de anime, de mangá? Essa é uma pergunta um bocado complicada, que há sempre muita gente atualmente por aí. Acho que qualquer pessoa que tenha um projeto, seja um canal do YouTube ou uma conta no Instagram que partilhe coisas, ou um podcast, alguém que dê a sua voz, que exponha a sua voz, a sua opinião na internet, acho que é sempre uma boa pessoa para vir aqui falar. Okay. Porque, por exemplo, alguém que não exponha a sua voz também é difícil aconselhar, porque não conhece a sua opinião propriamente. A voz, quer dizer, pode expor a sua opinião através de posts no Instagram ou no Twitter ou qualquer coisa, mas pronto. Alguém que a gente conhece mais facilmente a personalidade ao nível da voz. Por exemplo, eu normalmente só dou a voz no podcast e não participo em coisas de vídeo, é muito raro. Foi só aqui no Genkicast, acho eu. Mas pronto, alguém que exponha a sua voz, acho que é sempre uma boa pessoa para convidar.
Ok. É mais fácil de referir nomes. mas Sim. isto é a resposta politicamente correta, mas é uma resposta verdadeira. Ok. E agora, por último, aqui um mini desafio, que da última vez esqueci-me de fazer isto à Joana, depois mandei-lhe por mensagem, que é para me dizeres um anime para eu ver, que eu ainda não tenha visto. Eu sei que tu foste ver o My Anime List que eu tenho. Fui. Assim, algum anime... Epá, é assim, Eu imagino o que tu disseres, eu vou ver independentemente de tudo e depois dou o feedback. ok, eu tenho aqui uma lista considerável, porque o My Anime List fui comparar, tínhamos para aí 2% de compatibilidade em termos de lista, e pensei, ok, tenho aqui muita coisa pelo falar, mas eu vi que tu tinhas na tua lista Garden of Sinners, o Kara no Kyokai, eu não sei, eu tenho aquilo está lá como japonês, mas eu costumo dizer Garden of Sinners, eu sou mais de nomes em inglês do que os nomes em É mais japonês, fácil não sei se fixar. estás a ver o que é isto, daqueles tipo 7 ou 8 filmes que o estúdio Ufotable, ou Ufotable, whatever, fez Fate Zero e faz Demon Ok. Slayer. Sim. Eu vi os filmes que foram sido na altura. Eu tenho a box set disso em DVD e Blu-ray sobre vez. Tipo, eu comprei DVD naquele tipo, nunca vou comprar o Blu-ray porque eu tenho a versão do Reino Unido e a versão que havia na Austrália e nos Estados Unidos é tipo 300 paus. A Blu-ray é tipo, não, vocês são todos doidos, não. E um dia foi lançado o Blu-ray no Reino Unido e disse assim: Vou ter que... Man, isto é das cenas que eu gosto. E comprei. Assim, fuck it. Mas pronto, só para dizer, eu gosto bastante daquilo. Ok. É muito bom. Sabes, isto é a primeira grande cena que o Photoball fez. Eu acho que as pessoas devem ver isto. Isto são 7 ou 8 filmes, depois teve tipo um filme, pá, 3 ou 4 anos mais tarde, que é tipo a sequela, quer dizer, são todos sequela. Atenção, a maneira como isto deu nos cinemas, isto é feito por diferentes produtores, os filmes, foi por uma certa ordem, acho que foi pela ordem de filme, tipo filme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas a ordem cronológica é diferente. Eu aconselho-te a ver pela ordem que eles dizem, ou podes logo ver pela ordem que é cronológica, pela ordem da... Porque assim, há para aí, eles são 7, pelo menos 2 deles é tipo 1 e o 2. Alguns tu não consegues perceber a ligação, mas existe uma ordem cronológica para ver. Ok. Eu diria para ver É tipo na ordem Fate. normal, é capaz de ser mais confuso, vai ser mais confuso. Eu já vi 3 vezes, obviamente, porque quando comprei tive que ver outra vez, mas a primeira vez que vi foi pela ordem que deu no cinema, a ordem numérica dos filmes mesmo. Ok. Então é tipo Fate, as ordens daquilo é... Sim, mas, pronto, mas feito é tipo os vários caminhos que a história pode ter. Aqui não é bem assim, é mesmo. Ok. Não sei se há algumas coisas que tenham sido do género, mas pronto. É assim, mas eu vi lá coisas que tu não viste, gostas, acho que gostas da Jimeno Ipa, certo? Sim, gosto muito. Mas tu não viste, eu vi lá que não tinhas apontado o Champion Road, o filme, os dois especiais, o Champion Road e o Mashiba vs Kimura. Não, eu vou-te Porque isso explicar faz porque parte do... porque é que Pronto, há a história montes de mesmo. coisas. Por exemplo, imagina, os animes que fui vendo, eu via ou porque eu pesquisava ou porque o meu irmão me dizia, ou assim, eu não tenho assim muitos amigos que gostem de anime. Agora já começo a ter muitos mais, até às vezes por imposição minha, mas agora já começo a ter, não é? Mas eu não tinha, então eu, por exemplo, eu mesmo OVAs, eu vi poucas. Eu as primeiras OVAs que vi foi, pá, aí... Não sei, eu assim, a última que me lembro de ter visto foi do One Punch Man, uma OVA, e depois vi dos Drifters e agora de Lá está, Dr. as OVAs de Stone. hoje em dia são um bocado de complemento às séries principais, Exatamente. ao contrário de Mas antigamente. pronto, é isto para dizer que eu, mesmo filmes de anime, eu via as séries, mas eu não via filmes. Por isso é que eu não tenho essas coisas Pois, aí. eu reparei muito nisso, mas basicamente estes filmes fazem parte da história principal e que complementam, visto as 3 séries, Sim. e estes são após a série principal. Tinha lá um que eu não sei se tu viste, que também reparei que era tipo o considerado episódio 76, que a primeira season tem, ou 74 ou 75, tem lá há um especial que é um episódio normal, que é considerado o a seguir à série principal, é como eles veem como é que o Nakamura foi parar ao ginásio. Não sei se alguma vez Não. tinhas lá como não viste. Pois, não Existe vi, esse episódio. okay. Aconselho a ver tudo o que é Hippo. Eu vi que faltava-te lá, agora vai começar aqui a despejar. Sim. Ninja Scroll, Ninja Scroll é um clássico. Não tinhas lá Mas na lista. sabes que nunca ouvi falar. Akira, pela curiosidade. Sim. Não me parecia que estivesse lá. Akira, só pela curiosidade. Eu vou passar esta lista depois. Tens Beck, Basilisk, Blood the Last Vampire, Detroit Metal City, Durarara, Furiguri, Ghost in the Shell, viste alguma coisa?
A Ghost in the Shell diz-me. Não vi, Não, se viste. Ok. porque alguém me disse que o mangá era muito melhor que o anime e, tipo, em É vez de ver diferente. o anime... Não, essa comparação não é possível porque é diferente. Nem sequer é... ok. O primeiro são coisas diferentes. Podes ver podes ler o manga e podes ver. Eu tenho É que os desse aí volumes até fizeram um live action em que até acho que a atriz principal é Scarlett Johansson e o sim, filme sim, sim. Não, isso nunca vi. Não. Eu também não. Mas sim, tem mais algumas coisas, mas sim. Estes são alguns dos Ok, nomes. Podíamos continuar pronto. aqui mais uma hora. Não há sempre coisas boas que. E com o passar do tempo fica cada vez mais difícil ouvir falar nos nomes mais antigos. Normalmente eu tento aconselhar coisas dos anos de 2000, como estava a dizer, da década de início de 2000, década de 2000, que é uma década que começa a ficar cada vez mais no esquecimento Sim, por muito. razões óbvias, por boas e más razões, mas é o que é. Mas é isso. Pronto, Podes começar pelos filmes Garden of Sinners, tinhas falado, pronto. que estava ali na lista, digo. Tá combinado. Eu, durante este mês, não sei se os consigo ver todos, mas vou começar a vê-los este mês. Então, Fica. podes, vou primeiro e depois dizes qualquer coisa. É isso. Vais dando feedback. Ok, fica combinado. Pronto, e para a emissão, isto é tudo. Sigam o Pedro no Instagram em Shengi. Como é que tens? Agora Shogunacast, acho eu. Shogunacast, ok. Deixem o vosso gosto, sigam-me, também podem seguir no TikTok, no Instagram e pronto, e aqui no YouTube. Espero que tenham gostado e obrigado por terem participado.